Papo de Criminalista. Eu e o professor Mauro Otávio Nassif. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Mauro, tenho visto aí papo de agricultor, papo de economista, papo de quartista, de cavalo quarto de Papo milha. de arquitetura. Estamos fazendo escola, que bom, que bom. Aliás, quem fez a escola foi o Tuta da Jovem Pan, com 2 diretores em cena. Mauro, além do nosso curso maravilhoso dia 20, quem não fez inscrição, corra porque está terminando. Estamos com quase lotação total já do presencial. Não esqueça de fazer a sua inscrição. Mauro, Fala. Supremo Tribunal Federal pondo fogo no processo penal brasileiro. É muito interessante e o nosso internauta tem que saber do agravo, que tem 2 nomes, agravo interno e regimental. Vamos falar dele já já. Mauro, mas o que está pegando fogo hoje, terça-feira, eu já esqueci o dia 9 de maio, o que está pegando fogo são as declarações do ministro Gilmar Mendes. Primeiro, o Janot arguiu a suspeição, a exceção de suspeição ou impedimento do Gilmar Mendes. Completamente errado. Porque a mulher dele trabalha num escritório que promove a defesa no processo civil do Eike Batista. Exatamente. A minha opinião é que o Janot exerceu o seu mistério, o seu munus, foi corajoso, trabalhou, tem que trabalhar, mas está completamente errado. E por que está errado, Mauro? Mário, está errado por causa do seguinte, em rápidas palavras, Sim. em 28 segundos, acontece o seguinte, o Código de Processo Civil determina realmente, em certos incisos, essa questão de escritório, que trabalha, o advogado que trabalha e tal. Mas isso é o Código de Processo Civil. Ele não se aplica ao Código de Processo Penal, pelo artigo 3º do CPP, quando o Código de Processo Penal estipula as hipóteses de impedimento e suspeição. Artigo 252 e 254 do Código de Processo Penal. Então o CPP já estipulou. Então não pode pegar o Código de Processo Civil e transportar, só quando houver ambiguidade, omissão, etc. Bom, diferente seria se a mulher do Gilmar Mendes fosse advogada no caso criminal. Ela subscrevesse impetrante. petição. Claro. Não é o caso. Não. Mais uma vez, aos bumbistas de plantão, nós não defendemos facção criminosa, nós não defendemos partido político, nós não defendemos políticos nenhum aqui no programa. Nós estamos argumentando e questionando as questões técnicas. Mauro, e num processo comum que não envolva personalidades, qualquer um pode pedir arguir a suspeição do juiz? Pode, exatamente. Eu estava comentando no começo, o agravo regimental, o agravo interno, há 2 nomes, né? Eu entendo que o nome certo chama-se agravo interno, mas outros acham agravo regimental. Pode entrar com agravo regimental, arguindo o impedimento ou suspeição. Foi isso que fez o Janot. Não há necessidade de fazer uma exceção de suspeição, que seria, esse instrumento seria em autos apartados, mas o agravo supre. Eu tenho uma historinha rápida que é muito interessante para ilustrar isso que nós estamos conversando. Sim. E a história você conhece bem, porque nós estávamos juntos nesse processo. Sim. O caso dessa pílula contra o câncer, pílula do câncer. Então, eu fui contratado já com os réus condenados em primeira instância e fui contratado para fazer a sustentação oral em segunda instância do recurso de apelação. Nesse recurso de apelação, quando eu li o processo, tomei pé do processo, entendi que tinha que fazer a juntada de vários documentos demonstrando que o juiz de primeira instância, ele estava vinculado à causa. A esposa dele, infelizmente, faleceu de câncer, teve um problema sério e ela teria tomado essa pílula. E o juiz, então, na sentença, carregou a mão, teceu comentários desairosos sobre a conduta do médico, enfim. Então, com fundamento no artigo 231 do Código de Processo Penal, que a qualquer momento pode se juntar documento, eu juntei essa documentação, pedi algumas diligências, requeri diligências,
e fui para a sustentação oral. E na sustentação oral eu arguí a suspeição do juiz de primeira instância. Perfeito. Nada de autos apartados, nada disso. Mas um desembargador, doutor, já passou o prazo. Não, é questão de ordem pública, uma matéria de ordem pública, matéria cogente. Cogente, não é com agente, é cogente. E que pode ser arguída a qualquer instante. Claro. Perdi lá, mas por 2-1, porque o doutor Anderson, que foi juiz-presidente do júri e que hoje é... Agasalhou. Agasalhou Claro. e entendeu que havia no matéria de momento, ordem pública. e que pelo menos tinha que ser, que o juiz deveria se manifestar sobre a arguição da suspeição dele e se manifestar sobre aquilo que estava sendo tratado. Então, O Janot muito agiu importante. certo do mistério dele, mas Sim. está errado no mérito. Tem aí a conotação política, porque ele quer ser reconduzido ao procurador-geral, está sendo cobrado pelos seus pares a respeito daquele outro problema que nós vamos conversar agora também, do dia em que foram julgar o habeas corpus do Zé Dirceu, o Ministério Público ofereceu uma terceira denúncia, o Gilmar Mendes ficou bravo, chamou os meninos, os membros do Ministério Público de meninos e infantiloides, enfim, por aí vai. Ou seja, estão ultrapassando a linha da boa convivência. O Gilmar do Poder Mendes Judiciário. está certo, na minha opinião. Outra matéria que hoje, da Folha de São Paulo, é manchete da Folha, a questão que o Gilmar Mendes diz que os réus estão sendo reféns da prisão preventiva. Na minha opinião, ele está certo. Mauro, Tá a certo. prisão preventiva acabou transformando a regra constitucional da prisão como exceção, passou a ser regra. Sim, e eu quero dizer o seguinte, o Gilmar Mendes está certo e vamos parar com esse negócio, você concorda comigo? Eu já sei que sim. Parar com esse negócio que prisão preventiva não tem prazo. É isso. A Constituição Federal determina, no artigo 5º, no último inciso dela, que o processo tem que ter um prazo razoável. Esse prazo razoável é um tiro no pé, viu, Mauro? Sim, cada mas- um é muito Mas subjetivo. não é que não tem prazo. Não, tem prazo. É que os prazos estão Então, extremamente O dilatados. Gilmar Mendes está certo de fazer essa colocação. Sim, eu vejo assim que a prisão preventiva está sendo usada, sim, como um meio inidôneo de coação para que a pessoa faça delação premiada. Embora muitos réus já fizeram delação premiada sem estar presos. Ou seja, a prisão preventiva está sendo usada de uma maneira muito larga, um alcance muito grande que a própria Constituição e a própria Lei Processual Penal não dá. É importante notar para o nosso internauta, para que não acreditem nessa história que prisão preventiva não tem prazo. Tem prazo sim. E deve impetrar habeas corpus, se perder um outro habeas corpus, porque já passou mais prazo, etc. Não pode confundir a prisão preventiva com antecipação de pena. Né? Então, tem que ver lá o artigo 312 do Código de Processo Penal, que está bem claro as situações em que alguém pode ser preso preventivamente. Por exemplo, quando um réu faz discurso dizendo que ele poderá prender aqueles que estão querendo prender ele hoje, isso eu acho que é uma ameaça, está insuflando, né, uma motivação pública, seja ela de mercenários ou não, mas está insuflando uma situação que não pode acontecer. Aí, aquele caso, Mauro, que eu vejo, da questão da ordem pública, Claro. que é muito genérico, muito vazio isso. Mas num caso desse, aonde um réu, seja o réu que for, o Marcola, o Lula, o Chico, o Benedito, e que fala que ele, lá na frente, ele pode vir prender o juiz e o procurador, numa demonstração de embate, eu acho que isso... É o mesmo discurso do Maduro, presidente da Venezuela. Sim, sim. Que manda prender tudo, ele manda prender. Aí eu começo a ver que começa a dar justificativa para uma custódia cautelar. A Venezuela, você sabe que está acabada, né? Sim, né? Destruíram a Venezuela. Mauro, outro problema sério. Aliás, eu quero fazer um reparo à imagem do nosso colega Zanini, que defende o Lula, porque a imprensa está chamando ele de chicaneiro, e não é de jeito isso. nenhum. Ele está usando de todos os recursos legais
para defender o réu dele. É. Se o réu é bonzinho ou malzinho, a justiça vai falar. Agora, o advogado não pode ser taxado de chicaneiro quando ele usa das regras legais que a lei determina para ele. Se ele não usar de todos os recursos legais, ele passa a ser um sujeito que está prevaricando Mário, na função de defender. Eu conheço o Zanin. Inclusive, ele ganhou do Moro na questão da presença do Lula. Que era um absurdo. Mas ele ganhou. A lei diz que o réu, quando não mora na comarca onde está sendo processado, ele não tem a obrigatoriedade de comparecer. Ele facultativo. Corpus e ganhou em liminar. E agora ele está querendo fazer a filmagem da audiência. Pode. Estão chamando ele de chicaneiro. Não. Porque quer uma câmera só para o réu? Porque o réu vai fazer uso disso politicamente. Isso é problema do réu. Mário, a TV Justiça... Até porque não é proibido fazer Não, uso. não é. A TV Justiça do Supremo filma de vários ângulos. Qual é o problema? A lei 9.099/95, que estipulou o GCRIM, constituiu o GCRIM, ela permite a gravação. Ora, se no GCRIM você pode filmar, por que não pode filmar naquelas questões mais sérias? Sem autorização do juiz. Não tem que ter essa autorização, esta negativa é arbitrária. É arbitrária. Mas ele vai fazer uso político. É problema dele. Outro problema. O problema é se a população cai num conto do vigário. Aí é problema da população. Agora, o que o réu vai fazer com esse filme, isso é problema dele. Na minha opinião, está certo. Não pode é proibido. filmar. Não pode é filmar. proibido. Não pode proibir o que não é proibido. Aí é arbitrariedade e o advogado que postula e briga por isso não está fazendo chicana. Está defendendo o Estado Democrático de Direito. Para o nosso internauta, pode gravar Sim. e pode filmar. História do Lula. Isso a gente não sabe. No meu entendimento, seria necessário saber quais são os documentos. Sim, juntaram uma quantidade muito grande. Mas quem pediu foi a defesa. Sim, e daí? Os documentos vieram, você tem que analisar até para ver se aproveita aquilo. Porque quando se pede o documento, não se sabe o que tem lá. Né? Você pede numa busca de elementos para defender o teu cliente. Pouco importa se o cliente se diz inocente ou culpado, o advogado tem que ir atrás da prova. Quando a prova chega, se é uma prova volumosa, ele tem que saber o que contém nessa prova. Até porque quem se defende tem que saber do que se defende. Presta atenção, hein? Eu falo sempre isso. A lei que não defende o meu inimigo é a mesma lei que não me defende. E ninguém tomou vacina para não virar réu. E quando vira, quer todas as garantias legais. Portanto, você não pode sonegar os direitos ao teu inimigo. Aliás, esse negócio do direito penal do inimigo está crescendo de uma tal maneira, né, Mauro? Assustadora. Mauro, pois não. Essa questão agora é muito importante para o nosso internauta. HC do Fachin. O Fachin não pode. Afetou. Afetar é um termo técnico que está no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, não pode. A turma, são duas turmas no Supremo Tribunal Federal. Duas turmas que julgam as questões criminais, compostas cada um por 5 ministros. O Fachin perdeu o último habeas corpus do Zé Dirceu por 3-2, um score muito apertado. O que ele fez agora nesses próximos habeas corpus, que eu nem sei quem são os pacientes, mas pouco importa. Nós não estamos tratando de pessoas, fulano e beltrano, nós estamos tratando da matéria processual penal. O Fachin afetou para o pleno, porém... Palocci, né? Porém, o que acontece? Tem que dizer. Exatamente. Tem que dizer por quê? Eu quero comentar com o nosso internauta que de novo cabe contra essa decisão do Fachin de afetar para o pleno o famoso agravo interno ou regimental, prazo de 5 dias. E inclusive com juízo de retratabilidade, porque eu li o agravo que foi feito, não havia essa postulação de juízo de retratabilidade que eu insisto. Então presta atenção, no agravo interno ou antigo agravo regimental, tem que ter o grau de retratabilidade, ou seja, parte. O juiz pode voltar atrás, como é na questão da sentença de pronúncia. Isso, faz parte, muito bem. Mas aonde eu quero chegar é o seguinte, o regimento interno do Supremo diz que o relator, ele pode afetar para o pleno. Ou seja, mandar para o pleno, para o pleno julgar. De 5 passar para 11, porque daí até o presidente, no caso uma mulher, vota.
Mas acontece que no parágrafo ele diz: a afetação citada deverá ser fundamentada. E ele não fundamentou. E tem um famoso caso do Sepúlveda Pertence contra o Carlos Aires Brito, que eu li. Que era um péssimo juiz. Não, não entendia nada. Ele era ele era candidato a prefeito de Recife. Carlos Aires Brito entende demais de direito administrativo. Penal não entende nada. Não, penal não entende nada. Muito bem. Aí, resumindo a história, então, nesse caso, o Carlos Aires Brito falou: não, esse habeas corpus aqui, eu gostaria de afetar para o plenário e tal. Aí o Sepúlveda Pertence falou: está nos anais. Não, mas excelência, mas afetar para o plenário, por qual motivo? Não, porque eu acho melhor. Não, sim, tudo bem, tal, acha melhor, mas tem algum motivo? O motivo é a repercussão perante a sociedade. Não, doutor, isso não é motivo. Isso não é motivação. Vamos ficar aqui na turma mesmo, vamos votar e ficam na turma. Mauro, para encerrar, eu quero contar uma historinha hoje. A historinha é sua. Para falar sobre o Aires Brito, que a gente está falando que ele não entende nada, e não entende nada mesmo. Não, entende, é direito administrativo. Sim, eu fiz, no mensalão, eu fui advogado de um réu. E quando ele foi chamado à CPI, eu impetrei uma ordem de habeas corpus para que ele fosse à CPI e não fosse obrigado a falar nada contra ele mesmo. Perfeito. E mais, que ele não fosse obrigado a permanecer na sala quando os deputados começassem a ofendê-lo pessoalmente, como estava sendo normal, né? Seu picareta, seu vagabundo. A CPI não é para isso. Caiu com o Aires Brito. Ele indeferiu a liminar dizendo o seguinte: porque, olha, veja só a fundamentação. Porque tratava-se da CPI dos Correios e Telégrafos. E aquele paciente era funcionário do Banco do Brasil. Portanto, não fazia jus ao habeas corpus. Não. Essa é a história que parece uma piada, mas não é. Ótima história. Ótima história. Ótima história. Mauro, vamos indo? Vamos almoçar. Papo de Criminalista. A gente volta. Um grande abraço.